E aí, como você está? Bem, quero compartilhar com você aqui mais uma análise semanal de mercado para essa próxima semana que vai se iniciar. E aí nós estamos falando da semana que vai se desenrolar do dia 21 de julho até o dia 25 de julho, ou seja, basicamente a penúltima semana operacional de julho. E eu quero compartilhar com você os possíveis cenários que nós podemos esperar para mini índice, mini dólar e Bitcoin futuro, tá bom? Então, basicamente, aquele cenário que nós temos compartilhado aqui semanalmente, passando pelos gráficos mensais, semanais, diários e depois fazendo aquela análise de gráfico intradiário. Ou seja, o objetivo é utilizar a análise técnica clássica para extrair informações lógicas do comportamento do preço e, consequentemente, a gente conseguir especular com uma probabilidade significativa, né, qual cenário que o mercado pode se desenvolver, tá bom? Nós temos falado sobre a alta do Bitcoin, que ele ainda mantém um contexto de alta, ou seja, que nós podemos esperar o Bitcoin indo buscar o nível dos 700 mil, né? Porém, ele está trabalhando nessa região de máxima aí, que ele deixou alguns meses atrás, pelo gráfico mensal a gente vai conseguir visualizar isso de uma forma bem simples, né? Mas eu especulo grande possibilidade de Bitcoin e buscar o próximo nível de preço, que é o número, que é a região dos 700 mil, beleza? E quero falar também sobre a tendência de baixa no dólar, né? O que nós podemos esperar para o dólar e, consequentemente, para o índice também, quais são os cenários aí, beleza? Bem, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com você para a gente seguir aqui com a nossa visão de mercado, tá bom? Então, nós estamos aí num gráfico do Bitcoin futuro, gráfico mensal, e temos aqui uma tendência de alta, né? Desde que o ativo foi lançado, ele se encontra numa tendência primária de alta, ou seja, onde todo movimento contrário a esse movimento de alta ele é um movimento corretivo. Então, nós tivemos aqui algumas correções, né? Olha só, certo? E nós temos aí a tendência primária de alta estabelecida. Quando a gente avança aqui, olhando pelo gráfico mensal, eu falei para vocês sobre uma compra, para quem é position no Bitcoin, sobre uma compra que sucedeu aqui, sendo validada aqui nesse mês de abril. Ou seja, nós tivemos aqui um cenário clássico de tendência de alta, ele me fez esse movimento impulsivo, esse movimento corretivo, provavelmente, se não me falha a memória, ele retraiu 38% a 50% desse último movimento impulsivo, e aí ele deixou aqui basicamente esse padrão de engolfo, isso aconteceu no mês de abril, validando uma compra, tá? Então nós tivemos aqui no mês de abril, pelo gráfico mensal, uma compra, certo? Seria basicamente uma compra aqui na superação da máxima do fechamento de abril e basicamente aí com stop na mínima do mês de abril, certo? Observa que você teve aí em seguida maio, junho, observa que junho ele volta para testar essa região e agora ele está querendo deixar um candle interessante aí para o mês de julho, ou seja, ainda não fechou, ainda a gente tem algumas praticamente quase 2 semanas ainda para o fechamento de julho, né? Mas olha só, né? Testando a máxima. Então, ou seja, eu vejo potencial para o Bitcoin vir buscar o próximo nível de preço, né? O próximo número redondo de preço, consequentemente, se a gente projetar alvo, né? Observa que o menor alvo possível já passa dessa região dos 700 mil, mas eu continuo especulando que o próximo nível de preço é a região dos 700 mil pontos. Ele tem alvo para andar muito mais, tá? Tecnicamente falando, ele tem alvo aí para buscar facilmente aí 1 milhão. Mas vamos trabalhando por partes, né? E por partes eu especulo que o próximo nível de preço ele vai buscar os 700 mil pontos. Temos aqui médias alinhadas, né? Ó, cenário comprador, então eu não especulo, eu continuo com a minha visão aí altista para o Bitcoin, tá bom? Só temos que observar como que vai fechar esse mês de julho com relação a essa máxima aqui que ele deixou basicamente em dezembro de 2024, ou seja, se ele vai fechar aqui uma barra rompendo essa máxima ou se ele vai fechar uma barra similar à barra que ele fechou em dezembro aqui, perfeito? Mas o cenário ele continua sendo aí um cenário altista, certo? Se você está comprado aqui em Bitcoin, você já pode pensar em gerenciar o seu stop. Se você considerar aqui risco-retorno, né, ó, basicamente, ele já andou basicamente 1 para 1 de risco-retorno. Então, você já poderia, a partir de agora, né, ou esperar pelo menos o fechamento de julho, conduzir o seu stop para o 0 a 0, aí, eliminando o risco dessa operação. Isso eu estou falando de posição, tá? Operação de longo prazo. Ou você segue mantendo seu stop aí no ponto inicial e deixa o preço se desenvolver, né, para ver como que ele realmente vai se comportar nessa máxima. Importante, pelo menos, se você fizer a gestão do seu stop, você ter pelo menos a barra fechada, né? Então você já poderia colocar seu stop praticamente no 0 a 0 aqui, quase na mínima do fechamento de junho, né? Ou já jogar um pouco mais justo aqui na máxima, na mínima do mês de julho, mês atual que está acontecendo, tá bom? Perfeito? Bem, quando a gente avança aqui para o gráfico semanal, eu falei para vocês sobre o gráfico semanal ter validado uma compra. Olha que interessante, observa que no gráfico mensal nós tivemos uma compra aqui no fechamento de abril. Quando você vai para o gráfico semanal, nós tivemos aqui um contexto comprador
basicamente acima do ponto de entrada que ele validou uma compra lá no gráfico mensal. E o que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer que nem sempre um gráfico maior ele vai te colocar mais tarde na operação. Muitas vezes você vai ter num gráfico maior o mercado já te dando a entrada ali já de antemão. Isso acontece, por exemplo, quando nós estamos operando no intraday e você tem ali, por exemplo, eu olho basicamente a grosso modo, né, de forma resumida, gráfico 5 minutos e gráfico de 60 minutos. E muitas vezes você tem um gatilho operacional no 60 ainda, e você não tem uma validação de compra no gráfico de 5 minutos. Olha só, basicamente você já poderia pensar fazer uma compra mais agressiva nesse fechamento aqui, tá? Semanal. Só que ainda você não tinha o acionamento da bandeira, mas você já tinha aqui uma correção ABC, padrão de engolfo, tá? E basicamente aí, ó, região de médias testando as médias. Ou você poderia comprar a superação dessa barra 26 com stop na mínima dela, né? E você já teria aí pegado um belíssimo trade até essa máxima histórica aí. Perfeito? Então, observa aqui, indiferente se você comprou no semanal, indiferente se você comprou num gráfico mensal ou no gráfico semanal, o cenário ele é altista, tá? Ele não deixou um fechamento legal nessa última semana, mas ainda é muito cedo para a gente falar que ele vai falhar nessa máxima. A gente precisa aguardar para ver realmente como que o preço vai se comportar, tá bom? Avançando para o gráfico agora diário, olha só, então nós tivemos aqui uma grande correção ABC, que foi aquele cenário que eu compartilhei com você lá no semanal, movimento impulsivo, nós temos aqui uma outra correção lateral, uma correção flat, tá bom? E aí ele já aciona aqui esse pivô de retomada de tendência, ó, rompe essa linha de tendência, olha só que legal, né? Rompe essa linha de tendência e aciona pivô de continuação. Agora ele está testando a máxima histórica. Então, o que a gente precisa ver é o quanto esse movimento aqui, ó, né? O quanto esse movimento aqui basicamente, que aconteceu, esse movimento aqui, o quanto que ele vai retrair. Né? Então, qual que seria o FIBO aqui ideal para a gente considerar esse movimento? A gente pode olhar para esse FIBO aqui, ou a gente pode olhar para todo esse movimento aqui, que não está muito distante, certo? Então, o que pode acontecer aqui também? Ó? Se a gente considerar esse topo aqui que ele deixou, não é o topo principal está mais para trás aqui, mas o que pode acontecer aqui, por exemplo, é ele fazer uma troca de polaridade nessa região, depois ele tentar retomar a tendência até a região até os próximos níveis de preço aí para cima. Então, eu não descarto essa possibilidade, até porque se ele vier fazer um teste nessa região, a gente teria uma sutil correção aí, considerando dessa região de 38% e aqui para baixo, né, ainda nem testaria os 38%. Então, vamos observando, tá? É possível uma troca de polaridade nessa região aqui dos 640, 650 mil, beleza? Certo? Bem, gráfico diário também segue, né, contexto altista, mas com uma característica agora de uma possível correção aí se iniciando. Então nós temos o gráfico mensal, semanal e gráfico diário, todos no contexto de alta, só que numa região que nós devemos ficar aí atento. A pergunta é, se você realmente está pensando em comprar Bitcoin exatamente neste momento agora, que você está vendo essa análise, você não tem nenhum gatilho técnico interessante. Então eu sugiro você aguardar, né, o preço se desenvolver mais para avaliar se você vai ter alguma possibilidade de compra ou de venda aí. Perfeito? Bem, vamos lá. Vamos avançando aqui agora. Eu vou parar no gráfico de 60 minutos, tá? Eu não vou descer para gráfico intradiário de operacional de 15, de 5 para quem faz day trade. Eu vou parar a minha análise aqui no gráfico de 60 minutos, tá bom? E olhando para esse ativo aqui pelo gráfico de 60 minutos, olha só, tendência de alta, nós temos aí esse canal de alta. E aquele cenário, aquela micro correção que nós vimos lá no diário, é basicamente aqui ó, uma formação já se desenvolvendo numa formação triangular aqui no gráfico de 60 minutos. O triângulo simétrico ele tem tanto uma característica de um padrão de continuação da tendência como um padrão de reversão da tendência. Então a gente precisa ver se ele realmente vai romper essa região de máxima para cima, dando continuidade à tendência de alta e validando esse triângulo como um triângulo de continuação, ou se evidentemente ele vai falhar e vai validar uma reversão, validando esse triângulo como um evento de reversão. Né? E aí teria uma característica de uma pequena distribuição acontecendo aqui. Perfeito? Então, é cedo ainda para falar que lado ele vai romper. Ele está numa região de máxima histórica, tem potencial sim para falhar. Você vê que o mercado entrou numa complexidade muito grande nessa região, olha só, basicamente só gap, né? E o preço não se desenvolve. Então, tem uma característica aqui realmente corretiva, mas vamos observando para ver que lado que ele vai romper. Beleza? Bem, basicamente é isso que eu queria compartilhar com você sobre o Bitcoin, tá? Então, nós temos sim o ativo numa tendência primária de alta,
Ainda não tem nenhum contexto para esse ativo indicar que ele vai falhar nessa máxima histórica, mas nós precisamos esperar pelo menos agora o fechamento de julho, tá? Para a gente ter uma análise mais concreta desse ativo nessa região de preço. Se ele romper, ele vai buscar os próximos níveis de 700, 800 mil, tá bom? Pelo gráfico de 60 minutos nós temos essa formação que tem uma característica de distribuição, mas é cedo falar que ele realmente vai romper para baixo ou que ele vai romper para cima. Nós precisamos realmente esperar que o preço valide isso aí, tá bom? Nós temos uma formação aí bem técnica, né, que é o triângulo simétrico e até as extremidades é totalmente simétrico. E isso é interessante que valida o quanto o Bitcoin é um ativo muito técnico, né? É um ativo definitivamente muito técnico e até mesmo no intradiário ele tem se mostrado muito técnico, tá bom? Não está num momento legal agora para operar no day trade, né? Você vê que ele realmente está consolidado e uma consolidação e uma tendência maior, né? Vai impactar numa tendência menor também, um fractal menor. Beleza? Bem, agora nós vamos para o dólar e para o índice. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. Vamos avançar agora para o gráfico, passando aqui pelo dólar. Dólar, gráfico mensal, tendência primária de alta desde 2011. Observa que eu já compartilhei aqui algumas análises anteriores, algumas semanas anteriores, falando sobre essa linha de tendência que ela já sofreu vários ajustes, né? Então, por exemplo, se eu considerar a primeira linha de tendência, ela basicamente estaria aqui nessa região, e aí ela já teria depois em seguida sofrido um outro ajuste, por exemplo, para esse fundo aqui, né? Olha só, né? E aí esse é o último ajuste que sofreu aqui nessa região aqui de meados de agosto, de julho, de agosto de 2023, certo? E se eu considerar esse último ajuste, porque observa que agora não tem mais para onde traçar a linha de tendência aqui, ó. Esse seria basicamente o último ângulo dela, certo? E se eu considerar esse último ângulo, mesmo assim ela parece que está querendo romper essa linha de tendência, então nós devemos observar, tá? A real é que o dólar tentou fazer uma renovação de máxima histórica dessa máxima de 2020 e ele não conseguiu, tá bom? Ele realmente falhou nessa máxima. Eu ainda não posso descartar que esse movimento que está acontecendo de baixa, que iniciou basicamente esse ano, né? É máxima de dezembro para janeiro aí, de 2025, ainda pode ser uma correção. Se isso for somente uma correção desse último movimento de alta, ele pode, em alguma região aqui de retração de Fibo, tentar retomar a tendência, tá? Mas, como nós estamos falando de uma região importante de preço, uma máxima histórica, uma falha aqui pode ser significativa para mandar ele realmente, pelo menos, para essas mínimas aqui, região que ele já vem marcando essa região aqui desde 2022, né? Se você considerar, na verdade, aqui, ó, 2021, 2022, 2023, tá bom? Então, vamos ficar atentos também aqui nessa possibilidade, tá? Quando eu olho para esse gráfico mensal, basicamente é essa informação que eu tenho. As médias aqui, ele basicamente já está trabalhando abaixo. Ainda é cedo para eu falar que ele realmente rompeu a 20, tá? A 20 períodos, até porque eu preciso esperar o fechamento desse mês de julho. Eu posso ter uma reação significativa do preço aqui, então eu falar que ele basicamente só violou a média. Então, mas ele já perdeu a média de 9 períodos e está trabalhando na região da 20 períodos do gráfico mensal, beleza? Quando a gente avança para o gráfico semanal aqui, nós já temos mais informação. Primeiro que já aconteceu o evento clássico de cruzamento de médias, e ele também já validou um pivô de reversão pelo gráfico semanal, ok? Nós já temos esse evento aqui validado. Então, quando eu olho para esse gráfico, olha só, se eu considerar basicamente essas extremidades aqui, ó, que era basicamente a região aí que ele tinha que perder para validar um pivô de reversão, olha como que esse candle 22, pelo gráfico semanal, ele validou esse evento. E aí o que eu devo observar? Se esse cenário que está acontecendo aqui agora é somente uma troca de polaridade nessa região para uma retomada da tendência de baixa, é uma possibilidade, certo? Ou a outra possibilidade é ele falhar e realmente vir para cima aqui, tá bom? Então vamos observando aí o que vai acontecer. Mas até o momento eu posso falar que isso aqui é somente, esse movimento aqui é somente uma retração desse movimento de baixo. E ele pode vir testar essa região de preço aqui, região do 5690, 5680, ó, basicamente é isso aí. Tá bom? Outro ponto aqui interessante no gráfico semanal, deixa eu ocultar aqui essas médias, é que olha só, né? Se eu considerar, por exemplo, aqui ó, uma linha de tendência traçando aqui nessa última tendência que ele estabeleceu em 2023, olha, já rompeu também, entende? Então eu vejo aí que eu especulo, tá? Que ele realmente, pelo menos, ele vai corrigir Fibonacci de todo esse movimento. Até porque ele já corrigiu 38, já corrigiu 50, e eu não descarto a possibilidade de ele corrigir 61,8%, tá? Ainda não descarto essa possibilidade, beleza? Quando a gente avança para o gráfico diário, nós já temos aí uma movimentação de baixa mais significativa, né? Mais informação.
E eu falei para você que na semana passada, né, que ele poderia tentar a partir dessa região uma retração, né, devido a essa região que nós tínhamos aqui de linha de retorno do canal e a divergência de preço que estava acontecendo entre o preço e o oscilador nessa região. Olha só, certo? E isso aconteceu, né? Ele realmente fez uma retração aí significativa, tá? Só que a gente tem que observar, como eu mostrei lá no gráfico semanal, como que ele realmente vai se comportar aqui nessa região, ou seja, como que ele vai trabalhar aqui nessa região de preço, tá? Perfeito? E aí quando olha só, eu olho aqui para esse gráfico, ó, eu vejo uma grande estrutura, né, de reversão aqui que já se validou, né, certo? E que ele pode realmente vir para níveis de preço mais significativos. Ou seja, o dólar ele está numa tendência de baixa aí, principalmente a partir do gráfico semanal para baixo, a gente já pode validar esse cenário. No gráfico mensal, eu ainda não posso falar que ele está numa tendência de baixa, tá? Ainda não tivemos aqui, segundo o Charles Dow, o evento clássico de reversão que, né, é baseado em um pivô de reversão, a grosso modo, né? Charles Dow falou, a tendência é válida até que a reversão seja confirmada. Isso não aconteceu ainda no gráfico mensal, mas eu já tenho esse evento acontecendo, por exemplo, já validado no gráfico semanal. E é um gráfico extremamente relevante, né? Não é qualquer tempo gráfico, certo? Perfeito? Então, olha só, vamos observar para ver que lado que ele vai romper. Observa que ele deu essa ignição aqui e depois ele entrou num processo de lateralização. Isso aqui pode ser uma estrutura de reversão para ele realmente tentar aí reverter essa tendência de baixa? Pode sim, tá? A gente precisa ver realmente para que lado vai acontecer. Ele vai romper, ó. Já aconteceu cruzamento de médias aqui no gráfico diário, né? Só que tem que observar para que ele está basicamente batendo nessa mínima aqui, que é uma região essa máxima aqui, que é uma região muito forte de preço, tá? A região dos 5.650, 5.640, região muito forte. Então, não sei se ele vai conseguir romper essa região para cima. Beleza? Bem, para a gente finalizar dólar, gráfico de 60 minutos do dólar. Agora aqui eu já consigo, no gráfico de 60 minutos, eu já vou dar uma olhadinha ali no contrato vigente, ó. Pelo contrato vigente, olha só, eu já até tracei aqui, ó, nós temos que considerar essas extremidades de preço. Tem essa região aqui do 5.550 e essa região aqui basicamente do 5.610, 5.620, que é uma outra região de preço. Nós estamos falando de mais ou menos um range aí, uns 70 pontos, nas suas extremidades uns 70 pontos. É um range, mas é um range operável, tá? Para o day trade é um range totalmente operável. Beleza? Outro ponto que você deve ficar ligado também é nessa linha de tendência. Ó. Nós temos aqui uma LTB, cujo ele praticamente fechou quase testando ela nessa última semana. E é totalmente válido também essa linha de retorno. Deixa eu deixar ela aqui no intradiário. Perfeito? Olha só, então esse é o cenário. Aqui nós tínhamos uma linha de tendência, ele basicamente, ó, nós podemos considerar também, deixa eu traçar aqui para você observar. Olha só, nós temos aqui basicamente essa linha de tendência também, que é válido você manter ela aqui. Até porque olha só como que ele testou ela aqui e basicamente só violou a linha de tendência. Então nós temos essa LTA também, que é válido, né? Um processo aí de afunilamento acontecendo aí, né? Certo? Perfeito? Então vamos observar para ver o que ele vai tentar fazer nessa próxima semana. Por exemplo, se ele vai tentar realmente, observa que aqui, ó, ele já anulou quase que esse último movimento de baixa. Ele pode fazer uma troca aqui nessa região e tentar realmente ir para cima, tá? Mas ainda ele está numa grande consolidação, beleza? Então vamos observar, ó. Inclusive está quase acontecendo o cruzamento de médias. Esse cenário aqui, ele já é um cenário mais para o intradiário, tá? Aí você já não deve olhar mais para esse cenário aqui como um cenário de médio e longo prazo. Então, uma possibilidade, né, se ele realmente for estourar para cima, é ele começar a fazer isso aqui. Agora, se ele perder essa região, ele volta para a mínima do range. Perfeito? Bem, vamos lá. Agora vamos passar para o gráfico do índice. Meu querido, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você ainda não deixou o seu like, deixa seu like aí, que é importante para o canal realmente se desenvolver, o YouTube realmente trazer aí um alcance maior aí, tá? Olha só, gráfico mensal. Temos aí também essa formação de triângulo expansivo, né, segundo a escola de Elliott. E olha só como que ele validou aí a extremidade aí, dessa formação gráfica. Olha só como que ele validou e respeitou aí, está respeitando nesse mês de julho. É uma rejeição bem forte, certo? Então nós temos o preço aí, o índice aí nessa formação de triângulo expansivo. Na análise técnica vai chamar isso aí de megafone. Perfeito? Ou seja, cenário aí bem feio, né? Para o gráfico aí, para a região que ele está falando. Região de máxima histórica, basicamente nós já temos quase que um engolfo aqui, tá? Então um cenário bem baixista aí para o índice, tá bom? Ele está ligeiramente acima das médias, as médias estão quase flat, né? Então não sei se essas médias vão impactar no preço aí quando ele realmente testar elas, ó. No gráfico semanal
também é um mercado consolidado, tá? É uma grande consolidação, claro, mas é um mercado consolidado, tá bom? Então, não descarta a possibilidade de ele, né, uma vez que ele já falhou aqui nessa região, olha só, certo que ele falhou aqui, certo? Ele realmente vem para um movimento de baixa e quem sabe até voltando para essa região de mínima aqui. Não posso descartar isso aí. A única coisa que nós devemos ainda olhar, observar, né, para ver se ele realmente vai respeitar a fibra desse último movimento aqui. Perfeito? Não está bonito também aí o índice no gráfico semanal, ó. Já está perdendo, querendo perder a 20, já perdeu a 9, enfim, tá? Então, cenário feio aí. E aqui no gráfico diário do índice, ó, não é um cenário muito diferente, tá? A única coisa que eu estou observando, ó, observa aqui, ó. Eu falo muito com frequência sobre isso, que é a anulação do último movimento. Olha só, ele me fez esse movimento de alta. Observa que aqui ele tenta, inclusive, ensaiar o que eu chamo de pivô pré-rompimento. Olha só, ele tenta ensaiar aqui um pivô pré-rompimento para romper essa máxima e falha. E aí o que ele já fez aqui em seguida? Ele não só falhou em renovar essa máxima, certo? Olha só, ele não só falhou, como ele já devolveu 100% desse movimento aqui. Então, eu não posso descartar a possibilidade, só precisa ver como que o índice ele vai se comportar aqui, ó, porque aqui é um nível de preço significativo, certo? Ele está numa região de preço significativo. E essa região de preço, ela é o suficiente pelo menos para ele fazer uma retração. Então, o que pode acontecer aqui é isso aqui, ó, ele fazer uma retração desse movimento de baixa, tá? E depois ele realmente tentar perder essa região, ó, e faria inclusive, né, um teste na média, cruzamentos de média já acontecendo. Eu não sei se ele vai perder essa região de primeira, tá? Eu acho que essa região tem potencial sim técnico para segurar o preço. A região dos 135 mil pontos. Então, cuidado em operar índice na ponta vendedora, porque é um suporte bem significativo que ele está ancorado, né? Ó, se tornou, no passado foi um nível de resistência, agora está sendo um nível de suporte aí bem significativo, tá? Mas como ele deu uma boa esticada aqui, eu não sei se ele realmente vai conseguir perder essa região de primeira. Eu vejo possibilidade de ele tentar uma retração aí, pelo menos para fazer uma troca na média e ensaiar um evento que eu chamo de pivô de pré-rompimento, tá bom? Segue numa região de sobrevendido, né? Não tem divergência, mas segue numa região de sobrevendido. Vamos ver, tá? Então, o índice ele está numa tendência primária de baixa. Uma tendência primária de baixa não, pessoal, desculpa. Ele está vamos dizer assim, ele está consolidado, como nós vimos nos gráficos maiores, tá bom? É isso, não estou falando do intradiário. O intradiário ele já está numa tendência de baixa já. Estou falando de gráfico diário para cima, tá? Ele está aí num possível cenário de reversão se formando aí nos gráficos maiores, tá bom? Principalmente isso está sendo mais visível por enquanto no gráfico diário, tá? No gráfico intradiário, 60 minutos para baixo, nós já temos uma tendência de baixa, isso é indiscutível, tá? Bem, aqui eu já consigo também passar aqui pelo contrato vigente. Calma aí. Contrato vigente, ó. Contrato vigente, nós temos esse canal de baixo, que o preço já está se desenvolvendo. Olha como que nós já temos aí médias alinhadas, tá bom? E olha só que interessante aqui, ó. Deixa eu ocultar essa média aqui. Olha só como que foi interessante aqui. Ele me fez esse movimento de baixa, fez aqui um movimento corretivo, tá bom? E rompeu essa região para baixo aí, tá bom? Então, o cenário vendedor, cenário baixista aí no índice, tá? Inclusive, pelos 60 minutos, ó, ele foi bem interessante aqui, ó, na sexta-feira, no último pregão aqui, ó, tá? Aqui, basicamente, a gente teve uma venda legal aí pelos 60 minutos na sexta-feira. Sexta-feira eu não estava aqui, eu não estou operando esses meses nas sextas-feiras, né? Mas foi bem interessante esse cenário aqui, bem baixista. Tá? E, consequentemente, deve ter sido interessante também num contrato, num tempo gráfico menor. Talvez até no 60 foi melhor, né? Mas, enfim. Bem, acho que é isso que eu queria compartilhar com você, basicamente, né? Então, você viu que eu utilizo a análise técnica realmente para extrair informações lógicas do comportamento do preço, tá? Então, o Bitcoin, eu vejo potencial para ele realmente dar continuidade à tendência de alta, só que nós temos que ficar atento aí nessa máxima histórica, tá? O dólar, ele iniciou aí um movimento corretivo, né, lá num gráfico diário, então ele pode realmente validar um pivô de reversão, olhando pela ótica do gráfico diário, a gente precisa observar essa semana, e vamos observar o que vai acontecer no índice, ele vai realmente fazer uma retração a partir dessa região aí dos 135 mil pontos, que é uma região de suporte bem significativa. Beleza? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você, tá bom? Deixa seu like aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, e até a próxima análise semanal de mercado. Um abraço.